boa noite. Vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Nós terminamos o paciente inconsciente, vocês conheceram, né? O que é um paciente consciente, os cuidados. Gente, qualquer coisa que vocês não estiverem entendendo na sequência, podem me perguntar, tá? A gente está passando todos os dias para vocês essas aulas na segunda, na quarta e na sexta. Sequência, vocês têm que estar assistindo na sequência que a gente envia, tá? Então, assim, hoje nós vamos falar os critérios de admissão em unidades de terapia intensiva. Quais são o critério da internação? O que é admissão? Internação, o recebimento do paciente na UTI, tá? Esse paciente crítico, vocês vão saber quais são os pacientes mais que vai para a UTI e como que a gente recebe esse paciente na UTI, tá? Vocês irão, né, vocês têm que entender sobre esse processo de paciente grave. Nós temos paciente grave aqui, nós temos paciente grave em algumas unidades hospitalares, mas na UTI tem todo um protocolo. Por quê? Olha o tanto de coisa que tem na UTI, gente, o tanto de recursos que tem para a terapêutica desse paciente, para o tratamento desse paciente. Então, nós temos que entender essa admissão, que é mais nada do que a internação, tá? A admissão é o acolhimento, o recebimento do paciente na UTI, tá bom? Então, quais os critérios de admissão na UTI generalidade, né? Existem duas condições nas quais os cuidados de UTI não oferecem benefícios sobre os cuidados convencionais. Então, não tem tanto benefício lá dentro para esses cuidados, porque são cuidados intensivos, né, gente? É tudo intensivo na UTI. É igual eu falei para vocês, é tudo diferente da internação normal, tá? Que o paciente fica bem mais submetido a procedimentos invasivos, tá? Demasiado saudável para beneficiar-se, demasiado doente para beneficiar-se. Então, assim, o paciente vai estar doente, né? Vai estar com edema, com vários problemas naquela unidade, né? Então, assim, a gente vai receber esse paciente, um paciente crítico, tá? A nossa disciplina é cuidados de pacientes críticos. Por isso que a gente está falando tanto em UTI, porque é cuidados em pacientes críticos, paciente com complicações, paciente com intercorrências graves, tá? Quais são os critérios de admissão na UTI, tá? Via de regra, pacientes agudos graves, né? O que eu falei para vocês, pacientes agudos graves, com possibilidade de recuperação, tá? Porque se não tiver recuperação, ele vai óbito, né? Então, nós recebemos esse tipo de paciente lá. Porque se não tiver recuperação, gente, a gente nem manda o paciente, a gente nem encaminha. Porque os médicos sabem os prognósticos do paciente. O que é o prognóstico? O que vai acontecer com o paciente daqui 1 dia, 2 dias, 3 dias. Temos primeiro Deus, né? Em tudo que a gente faz. Mas existe a ciência, né? Que a gente estuda para a gente ter noção. Se você pega um exame de um paciente de um infarto agudo do miocárdio, onde o coração dele está todo submetido, né? De derrame, né, de um derramamento de sangue ou de uma grande obstrução, esse paciente não tem prognóstico, não adianta. É duro a gente saber disso, a gente sente informar para os familiares, mas o paciente não tem prognóstico, tá? Ou então um paciente com uma grande perda sanguínea, né, de um ferimento de arma branca, um ferimento de arma de fogo, que chega grave, então não tem saída para nem encaminhar esse paciente. A gente sabe que o prognóstico dele ele não tem o prognóstico, tá? Quando possível, evitar o ingresso de casos terminais, com prognóstico, aqui, ó, a gente está falando prognóstico, né, fatal a curto prazo, tá? Então, assim, as UTIs também faz uma triagem deste recebimento desses pacientes, dessa admissão. Quando nós regulamos um paciente aqui em Niquelândia, um exemplo para vocês, nós regulamos um paciente aqui em Niquelândia para uma UTI em Goiânia. Toda hora o SAMU liga para ver o quadro do paciente. Qual é o quadro? Ele está mantendo o quadro, né? Às vezes o paciente evoluiu para intubação, né? Se ele está com um quadro de sepsis e evolui para intubação, geralmente esse paciente não vai ter um bom prognóstico. Aí já nem sai a vaga, gente. É difícil a gente falar isso, mas nem sai a vaga, porque não tem prognóstico. Não esquece esse nome, tá? Prognóstico, tá bom? Não basear a admissão apenas um diagnóstico e sim na necessidade dos recursos da UTI. Aí só tem um diagnóstico, o paciente só está inconsciente, mas não tem o diagnóstico de mais diagnóstico, né? Só tem um diagnóstico de um trauma, então precisa
de ter mais diagnóstico, por isso que precisa de exames, tá? A saúde, as unidades hospitalares trabalham baseadas em evidência, tá? Então tem que ter evidência de exames para a admissão deste paciente da UTI, tá? Então são considerações gerais essas aqui, tá? Não é via de regra, né? Pacientes agudos graves com possibilidade de recuperação, quando possível evitar o ingresso de casos terminais, não basear a admissão apenas no diagnóstico, e sim na necessidade dos recursos da UTI. Por que a necessidade dos recursos da UTI? Porque na UTI, igual eu falei para vocês, a primeira coisa que eu passei para vocês foram a estrutura da UTI. Antes de falar das doenças, antes de falar da admissão, antes de falar do quadro grave de inconsciência dos pacientes, eu passei para vocês a estrutura da UTI, para vocês entenderem a estrutura, que lá acolhe o paciente grave. Lá nós temos bomba de infusão, nós temos respirador, nós temos aspirador, né? Nós temos uma cama elétrica, né? Que ela é dosada para a necessidade do paciente. Nós temos tudo, nós temos uma máquina de hemodiálise, então nós temos todo um equipamento especializado, intensivo e de última geração na UTI, tá? Então a UTI acolhe o paciente grave. Então lá, o que não der para fazer lá na UTI, né? Porque tem um centro cirúrgico anexo ainda na UTI, né? E alguns procedimentos cirúrgicos são realizados dentro da UTI. Dá para fazer até dentro da UTI, tá bom? Modelos de critério de admissão, tá? Modelo de priorização, né? Tem que ter priorização, né? Por exemplo, tem 5 vagas na UTI. Tem um paciente em Niquelândia que está com traumatismo craniano, tem um paciente em Uruaçu que está com uma sepsis, tem um paciente em Porongatu. Então, é critério de priorização, tá? Ou então, nós temos 5 pacientes aqui em Niquelândia. Tem um que tem um traumatismo craniano, o outro está com infarto agudo do miocárdio, então vai ver qual a prioridade. O que for mais prioridade é o que vai sair a vaga primeiro e o que vai ter a admissão lá na UTI, que vai ter o acolhimento lá. Tá dando para entender o que é essa admissão? O que eu quero passar para vocês é que a necessidade lá. Modelo por diagnósticos. Os diagnósticos mais graves, a vaga vai ser mais rápida para ele, tá? E a gente vai acolher. Se esse paciente está na internação do mesmo hospital da UTI, se o paciente está no interior, porque nós trabalhamos com pactuação, tá? O Brasil todo trabalha com pactuação, gente. Eu tenho certeza que vocês entenderam bem nesses hospitais de campanha, no tempo de Covid agora, essas informações sobre as UTIs, né? O quanto não é fácil conseguir as vagas na UTI e o tanto que a UTI é cheia. Porque existem muitas gravidades. A cada minuto tem um acidente grave no Brasil, tá? E as UTIs são em conjunto para todos esses pacientes, tá? Modelo para os parâmetros objetivos, né? Então, o objetivo, né? O parâmetro objetivo daquela admissão do paciente na UTI, tá? Então, assim, quero que vocês entendam por que a gente fala em admissão na UTI. Por exemplo, a minha mãe está com problema de saúde, eu vou levar ela para a UTI. Não leva. Lá não é admitida, tá? Por quê? Nós temos a priorização, nós temos o diagnóstico e temos os modelos de parâmetros objetivos. Qual o objetivo da admissão dessa paciente, dessa sua mãe na UTI? Entendeu? Então, assim, só para vocês entenderem que na UTI não entra a pessoa que quer entrar, não. Tem que ter uma priorização, tem que ter um diagnóstico grave, tá? Para ser admitida ou acolhida lá nessa unidade. E tem que ter os objetivos, né? Tem que ter o parâmetro objetivos, tá bom? Prioridade de admissão na UTI. Prioridade 1, tá? Pacientes estáveis que requerem monitorização ou tratamento que não pode ser oferecido fora da UTI, tá? Quais são esses exemplos? Paciente com insuficiência respiratória e suporte ventilatório, choque séptico com monitoramento hemodinâmico e drogas vasoativas, né? Isso faz parte da prioridade 1. Paciente que requer ventilação mecânica e drogas vasoativas, por exemplo, tem unidade que não tem a bomba de infusão. Às vezes o paciente só vai para a UTI para um que está usando as drogas vasoativas, gente. As drogas vasoativas são para controlar a pressão arterial, tá?
Pacientes com diagnóstico de choque pós-operatório e insuficiência renal aguda, por exemplo. Às vezes o paciente está realizando uma cirurgia, no pós-operatório ele tem que ficar na UTI, porque ele pode ter uma complicação nesse pós-operatório, principalmente da insuficiência renal aguda, tá? Você já sabe o que é insuficiência renal aguda, né? Vocês já estão no período avançado e eu já falei para vocês. A insuficiência renal aguda é dosada por aquele exame que eu falei para vocês, ureia e creatinina, é a função renal, tá? A função renal, insuficiência renal aguda. A crônica é quando o paciente evolui para a hemodiálise e não sai da máquina, tá? 3 vezes por semana ele tem que dialisar. E a aguda é aquela insuficiência que ele pode ser proveniente de uma sepsis, proveniente de até o Covid também, tá? Então tem várias doenças que evoluem para a insuficiência renal aguda, tá? Então, paciente com insuficiência respiratória e suporte ventilatório, choque séptico com monitoramento hemodinâmico e drogas vasoativas. Essa é a prioridade 1, tá? Nós vamos terminar essa primeira parte. Daqui um pouco a gente retorna na segunda parte da nossa aula de hoje, tá bom? Até daqui um pouquinho. Vamos lá, tá?